quinto e último bloco. Eu vou perguntar para a senhora uma coisa que eu imagino que a resposta seja sim. Eu acredito que o diagnóstico seja um momento muito feliz, ao contrário de muitas outras síndromes ou doenças, é um momento feliz, porque se buscou tanto a explicação de várias coisas, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso e contasse algumas histórias que marcaram, algumas lições, algumas coisas que te emocionaram mais. Eu sei que a senhora se emociona todo dia, a senhora já me contou, mas escolhe alguns aí para contar pra gente. Olha, eu acho que foi esse trabalho, só de pensar nele, eu acho que foi um presente que eu ganhei. Sim, sem dúvida. Sabe? Merecido, né? Foi um presente que eu ganhei, porque eu acho que de tudo que eu já fiz, nada em medicina, e mesmo como professora, nada me deixa tão feliz quanto eu poder mostrar para um paciente onde que tem alguma coisa nele que pode ser feito, que vai deixá-lo em outra condição de vida. É como dizer para ele assim, olha, aqueles problemas que você tinha não eram problemas, não eram problemas Irreversíveis. seus, é uma questão técnica, praticamente, que nós né? conseguimos te ajudar. Sim. Né? E tirar dele, muitas vezes, aquele questionamento na autoestima. Sim. E isso hoje é um problema muito sério, porque antes, né, digamos, quando eu era assim, adolescente, acho que a gente começava a desconfiar que tinha alguma coisa na gente, nós, né, nós adolescentes, que não estava assim de acordo com o script social. Isso era em torno da adolescência, 18, às vezes 19 anos, que a ficha caía, que a gente não estava assim tão bem quanto parecia. Hoje existe um reconhecimento social muito precoce. Uma cobrança uma muito grande. Uma cobrança de tudo. Então, uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, ela já traz, às vezes, cicatrizes. Sim. Por se sentir inadequada no ambiente, porque ela é a última a copiar, porque ela não consegue, porque ela não... E os outros, sim. Sim. Seja na hora que ela vai praticar algum esporte, seja na hora que alguém joga uma bola que ela não consegue segurar na hora correta, seja na hora que ela está olhando e a bola bate na cabeça dela e ela está achando que a bola ainda vai chegar. E ela vira alvo de bullying muitas vezes, né? Vira com frequência. A nota dela é a mais baixa na sala de aula. Muitas vezes a professora chama muita atenção dela, é impaciente, ela é a última que entrega uma prova. É chamada de preguiçosa, às preguiçosa, desinteressado, desmotivado, muitas vezes chama de burro mesmo. Então, a gente, às vezes, no que eu estou dando a correlação dos exames e fazendo uma correlação com aspectos comportamentais, com as dificuldades escolares e etc., a gente vê essa criança levantando a cabecinha. É uma redenção, né? É uma coluna que normalmente, sabe, se endireita. Não sou eu, é uma condição que, inclusive, eu já pude observar, porque na nossa intervenção, ela só é feita quando a pessoa nos reporta as melhoras que ela está tendo. Sim. Então, não é vamos tomar esse remédio para ver se melhora. A percepção é imediata se há melhora ou não. Então, ela já vê que tinha uma causa e que vai ser remediada. Depende do esforço dela, sim. Depende do apoio psicopedagógico, sim, porque isso pode ter prejuízo na alfabetização e etc. Mas, muitas vezes, depende de eu dar um recurso que vai ser como se fosse um filtro de proteção para as agressões que ela sofre do ambiente por ser mais aguçada do que a média das pessoas. Ela está no pelotão da frente e o uniforme que ela usa foi feito para o pelotão do meio. Sim, interessante. Então, isso é feito uma adequação. E as histórias são muito, muito tocantes, porque muitas vezes, diante do que é dito e do resultado que nós também mostramos da leitura com e sem a intervenção, que é a atenuação sensorial, a criança, a mãe se entreolham e muitas vezes a mãe pede desculpa para o filho. Nossa. Entendeu? Perdão, meu filho, o tanto que eu te bati. Nossa Senhora. E há um reencontro ali. Muitas vezes, porque isso é uma condição, em 80% dos casos, ela é familiar. Sim. Ou a mãe ou o pai, ou tem mais casos na família. Sim. Que é aquele profissional, muitas vezes, que faz o trabalho dele, mas chega em casa exausto no final da tarde, que não gosta muito de ler, que foi passando aí, foi se formando, foi conseguindo,
mas nunca tirou as melhores notas, ainda que fosse um ótimo estudante, sabe? Então, às vezes, é um momento familiar muito importante, sabe? E a professora também, que faz o feedback, a nota que ele traz muito melhor do que estava antes. Que é um resgate, momento né? lindo de resgate. É o vestibular. Doutora, eu queria falar para a senhora, eu passei, e é muito lindo de se ver. E ali naquele processo, a gente está sendo só um dos instrumentos, sabe? Um instrumento técnico, mas tem todo um reajuste familiar muito bonito nessas crianças. Eu vi uma sabe? entrevista da senhora uma vez na Rede Minas, e aí tinha um menininho, era naquele programa Brasil das Gerais, e aí volta e meia a senhora tomava para si para falar do menininho. Não, porque o fulano já está ótimo, não sei o quê. Eu acho que a senhora deve se sentir um pouco mãe de todas essas crianças, né? Com certeza. Não é? É Com uma certeza. sensação assim de... É muito bom você ver isso, sabe? E é muito interessante que às vezes eu estou descrevendo, isso é muito... Eu tenho muita criança aqui, porque hoje há uma premência de leitura, há uma cobrança muito grande, né? Sim. Então eu tenho muita criança que eu atendo e muitas vezes quando eu estou fazendo a devolutiva para a mãe fala, doutora, a senhora está me descrevendo. Olha. Sabe? E eu tenho inclusive um caso aqui, não vou citar, mas que a mãe é advogada, fazendo concurso para juíza, ela falou, doutora, isso pode abalar até o relacionamento? Olha só. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Porque eu estava estudando para juíza, para ser juíza, e eu fiquei muito nervosa, e eu me separei do meu marido. Inclusive, eu estou morando, voltei para a casa dos meus pais, porque eu passei no concurso, me custou o casamento, eu passei no concurso, estou numa comarca distante, então meu filho, para não sair da escola, que é muito boa, ele está morando com os avós. Ah. E ela fez, eu tratei da mãe também, tratei do filho da mãe, e o avô veio. Sim. O avô também tinha condição. Olha só. Nós fazemos controles para saber se está tudo bem, se eu preciso alterar o tratamento e etc. E com 3 anos, né, com 1 ano, no final de 1 ano, os 3 vieram para controle. E a avó veio junto, a esposa do avô veio junto. Ah. E eu brinquei, eu falei, a senhora também tem? Ela falou, não, doutora, eu queria conhecê-lo e agradecer. Porque eu tinha 3 ursos raivosos dentro de casa. Olha só. Sabe? E agora eu estou tendo qualidade de vida também. Porque o meu marido não ia em casamento, porque ele detestava o zum, 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 o coral. Ele não gostava, quando começava a tocar música, eu tinha de ir embora do casamento na mesma hora. Eu não ia em festa nenhuma, sabe? Era uma pessoa que raramente jantava comigo, porque ele chegava e se trancava no escritório para descansar. Olha. É uma pessoa, além de juiz, é uma posição mais alta ainda. Então, você imagina a demanda visual que ele tinha. É. E chegava até no final do dia, mas tinha um preço físico muito alto que ele pagava. E ela contou para mim, rindo, brincando, que agora ele chega em casa e ele fala, meu bem, vamos sair? Você quer ir ao cinema? Olha só. E ela falou, então a minha qualidade de vida está tão boa quanto dos outros todos que estão com filtro. E o resgate veio da neta, né? E o resgate veio a partir Através do netinho, para a mãe e para o avô, porque isso é uma condição familiar. Uhum. Então, eles me contam casos incríveis. Inclusive que ela falou, doutora, a senhora sabe que a sala de jantar da minha casa era pintada de azul escuro. Olha só. E eu achava que era porque, na época, a gente morava na beirada da estrada, na fazenda, mas era beirada de estrada, era muito empoeirado, que era para não caiar tanto a casa. Uhum. E a parede não era, nenhuma parede era pintada de branco. Olha só. Olha que interessante, porque a parede branca é muito desconfortável. E a minha mãe só saía de casa para visitar a família depois que escurecia. Olha. Ela não gostava muito de sair de dentro de casa durante o dia por causa de luminância e tudo. Muito interessante esses casos, né? É demais. E a gente vai vendo, assim, casos lindíssimos de profissionais, fotógrafos, que de repente têm uma condição de trabalho com branco e preto muito aprimorada pelo contraste, artistas gráficos, e que inclusive, e até gente que faz como hobby o artesanato. Eu tenho um caso lindíssimo aqui que ela falou, doutora, todos os quadros dela eram nuances de marrom, verde escuro,
E ela fez o tratamento e ela me trouxe de presente uma caixa toda bordada com girassóis. Ai, que lindo. Amarelo e às vezes uns traços vermelhos. Ela falou, doutora, hoje eu tenho uma condição de trabalhar com cores que eu não trabalhava antes. E eu, inclusive, mudei a minha assinatura. Eu hoje sou outra pessoa. Meu nome era um nome composto. E hoje, eu acho que eu posso até falar, hoje eu chamo Alice Bernadette, hoje eu sou Racino Bernadette. Olha que lindo. Sabe? É. Quer dizer, são histórias lindíssimas. Transformadoras, que tem, né? E os abraços que a gente recebe desses meninos quando voltam, né? É. Que tem o cabelo cortado diferente, sabe? E outra tudo, fisionomia, outra postura, né? E vem me contando que agora eles tem o judô, eles conseguem lutar judô, porque antes tinha um ipom sempre daquele lado, eu só tomo ipom desse lado aqui, sabe? Porque eles tinham problema na visão periférica e tudo. E o importante é que com a melhora da condição da informação visual, que vai ser convertida, porque a gente elimina a frequência que dá uma hipersensibilidade. Sim. É como se eu fizesse um Você teste alérgico, né? eu neutralizo. Como se eu te falasse, o ideal para você é evitar glúten na dieta. Sim. E aí você vê que a sua qualidade de vida, a sua disposição, todo o seu metabolismo muda. Sim. A gente consegue fazer isso também separando aquela frequência que é mais agressiva e deixando as outras. Porque se eu tirar a sua luminância, o seu sentido visual não trabalha. É a mesma coisa que eu te colocar um tapa-ouvido diante de uma situação de hipersensibilidade auditiva. Sim. Não é isso que a gente faz. Então, a gente é muito seletivo no trabalho. Mas uma vez que isso acontece, o desempenho profissional muda muito, para melhor, em qualquer profissão. Seja advogado, seja um médico, ou seja um aluno começando a estudar na escola. Bom, o assunto nunca terminaria, Tem nem nunca terminará. Muita coisa interessante. Mas, infelizmente, a gente precisa terminar a nossa conversa. Doutora Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço, A gente tem vontade de ficar conversando pelo menos uma vez por semana. Eu espero que eu tenha ajudado a entender muitas pessoas, né? Nossa. Que são inteligentes, criativas, mas que elas até hoje muitas vezes falam, gente, então era isso que eu ficava tão cansada. Com certeza é o vai ajudar, cansaço visual. com certeza. Que bom. Obrigada, Cris.